Amém, amados. No caso, então, nós iremos estar a continuar a nossa série, e não só a nossa série, mas a nossa temática que nos tem acompanhado até aqui. O nome da série é O Cristão. E nós temos estado, já vamos no caso para a sexta mensagem, o cristão e o vestuário, ou o cristão e a moda, e sabemos que estamos a falar essencialmente e acima de tudo sobre o tema da modéstia. Estamos a falar sobre o tema da modéstia cristã. E nós, no caso, estamos a entrar agora nesta reta final do tema, e à partida iremos levar mais 2, no máximo 3 semanas a falar ainda sobre este assunto. E eu, como tenho dito, estou ciente de que, como tenho afirmado, este é um tema sensível e incomodativo. No entanto, é a minha responsabilidade, conforme dizem Atos 20, 27, pregar todo o propósito de Deus, pregar todo o conselho de Deus. Logo, temos também de falar sobre estes aspectos, antes pregar sobre aspectos de conforto, de consolo, como também temos de falar sobre aspectos de exortação e até repreensão. Que acima de tudo, em todas as coisas, o Senhor nos dê graça para viver vidas em submissão à sua palavra. E creio que esse aqui é o maior desafio, que em todas as áreas da nossa vida nós possamos viver em submissão ao Senhor. E como a passagem que nos acompanha e iremos ler de seguida nos ensina e instrui. Então, Romanos 12, versículo 1 e 2, é a passagem base da série inteira, e no caso convidava os irmãos a se colocarem de pé, e nós iremos então, no caso, ler esta passagem, e iremos depois ler também mais algumas, mas esta é a passagem base. Então vamos, um sinal de reverência à palavra do Senhor, lê-lo de pé. Vamos então ler todos juntos, assim como diz na palavra do Senhor, no caso na Almeida, século 21. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, até aqui, amados, podem se sentar no caso. Então, nós hoje, em particular, vamos abordar algumas passagens que falam especificamente sobre aspectos que definem algumas bases para a modéstia cristã. Ou seja, quais são então os fundamentos para a nossa forma de vestir e a nossa forma de nos portarmos. Então, 2 passagens que são bem paralelas uma com a outra é a passagem de 1 a Timóteo 2, do versículo 8 ao versículo 10. Então, 1 a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 2, do versículo 8 ao versículo de número 10, diz o seguinte: quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ódio nem discórdia. Do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com vestidos caríssimos, mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que afirmam servir a Deus. Depois, 1 de Pedro agora, primeira carta de Pedro, capítulo 3, 1 de Pedro 3, versículos 3 e 4, diz o seguinte: o que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo de coração, com um espírito gentil, tranquilo, que não perece e tem muito valor diante
de Deus. Então até aqui a palavra do Senhor, estas duas passagens como que paralelas, tanto em 1 de Timóteo como na 1 de Pedro. Então, amados, nós vamos, no caso, agora partir por partes, não é? Várias afirmações que aqui são feitas. Vemos que ambas as passagens citam coisas em paralelo, repetem alguns aspectos inclusive, voltam a falar de conceitos idênticos e nós podemos então traçar aqui alguns aspectos que nós temos. Se nós voltarmos para a 1 de Timóteo 2:8, não é? Nós podemos ver que é interessante que ele, ou seja, Paulo, escrevendo a Timóteo, que era um jovem pastor na cidade de Éfeso, na igreja de Éfeso, era uma igreja rica, uma igreja com posses, uma igreja com status, digamos assim, e podemos inclusive lembrar que tanto os homens como as mulheres que agora pertenciam a esta igreja eram pessoas de sociedade média alta. Pessoas que tinham condições financeiras, não é? Como nós costumamos dizer. Pessoas que estariam relativamente bem na vida. No entanto, essas pessoas estavam a transitar, não é? Do mundo para o reino do Senhor. Eles estavam a vir, não é? De um meio no qual eles estavam encharcados. Viveram toda a sua vida encharcados no paganismo, encharcados nos outros costumes, nos outros aspectos da sua própria cultura, digamos assim, na cultura da sua região, do seu país, da sua cidade. E não só isso, mas nós encontramos isso sabemos que era uma cidade que era relativamente boa de condições. E é interessante que quando Paulo está aqui a demonstrar a Timóteo como deveria ser a forma dele exortar e educar, digamos assim, disciplinar, conduzir, discipular os irmãos, era exatamente para que estes irmãos que ainda que fossem de uma boa condição, não só os homens, nós começamos a ver no versículo 8, a sua atitude não deveria ser aquilo que muitas vezes é a facilidade para que os homens costumam resvalar, não deveria ser de ódio, nem de ira para com os outros, mas devia ser uma postura de quem é um bom líder espiritual do seu lar. É interessante porque o versículo 8, e se vocês repararem, o versículo 8 está em direto contraste com o versículo 9. E quando no 8 diz homem, está a falar homens mesmo do sexo masculino. Por isso é que depois no a seguir diz do mesmo modo as mulheres. É um contraste dos homens com as mulheres. Então no versículo 8 nós temos esta ênfase que a responsabilidade primordial até da caminhada espiritual, da vida espiritual, de uma comunidade e da casa é lançada pelo Senhor sobre os ombros dos homens. Sabemos que muitas vezes são as nossas irmãs que têm mais empenho, mais zelo, mais esmero. E exatamente muitos de nós, seja homens como mulheres, somos o que somos a nível espiritual por causa o empenho e o exemplo das nossas mães. Às vezes até mães espirituais. Mas sabemos, e a palavra do Senhor nos atesta e nos enfatiza da responsabilidade dos homens. A responsabilidade dos homens. Por isso é que eu, inclusive, nesta própria série, já alertei que nós estamos tão mal a nível de modéstia, não só na igreja, como no mundo, por causa da negligência dos homens. E é exatamente aqui nós temos, no versículo 8, Paulo começa a dizer, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quero que os homens orem em todo o lugar. Logo aqui, isto estava a separar até da própria cultura judaica. Porquê? Na cultura judaica, onde é que se orava? Ao templo. Aquilo que era o hábito era de orar no templo. Mesmo no livro de Atos, nós começamos a ver isso. Que os próprios discípulos, não é, no início da igreja, eles ainda iam à hora da oração ao templo, porque ainda era o hábito deles. Aquilo ainda estava entranhado neles. E eles ainda estavam paulatinamente a perceber que não precisam de ir ao templo para orar. Mas nós vemos exatamente isso, que essa era a ênfase inicial. Mas aqui, inclusive, Paulo, que é comissionado pelo Senhor Deus para ser o apóstolo dos gentios, ou ser o apóstolo dos não-judeus, o apóstolo de pessoas como nós, que não são por linhagem sanguínea judeus, nem por cultura, nem por religião, outrora éramos judeus, ele começa a dizer que eu quero que os homens orem onde? Em todo o lugar. Agora não há, digamos assim, um sítio reservado que é santo, onde tem que se orar,
Mas agora podemos orar em todo lugar, porque inclusive neste contexto, onde é que eles essencialmente se reuniam? Nas casas. Era nas casas que eles se reuniam. E inclusive então, isto é uma descrição, inclusive, se os irmãos virem o contexto maior, a ênfase está relacionada até com a questão do culto. Como devia ser a postura das pessoas também no culto. E por isso é que, inclusive, o rigor que é descrito a seguir é, acima de tudo, tem que haver um cuidado enfático no culto, na postura, quando se vem cultuar todos juntos. Claro que depois nós transpomos para os outros aspectos da nossa vida, tal como a responsabilidade dos pais e a responsabilidade dos pais na vida cristã perdura, na caminhada da família perdura. A responsabilidade primordial é dos pais. Voltamos a dizer, a responsabilidade primordial é dos pais. Mesmo que em alguns aspectos os pais possam delegar, por exemplo, podemos pensar num caso de um pai que tem muito tempo da sua agenda ocupada e ele consciente, de forma conversada, diz: olha, eu peço que sejas tu a conduzir, por exemplo, quando eu não estou a conduzir o tempo do culto doméstico, sejas tu a discipular, sejas tu, mas é uma coisa conversada, é uma coisa consciente, não é uma coisa que por negligência a mãe tem que assumir, e a mãe tem que ser mãe e pai, digamos assim. Então é uma coisa que é consciente, é uma coisa que é conversada dentro do próprio casal. Muitas vezes até podemos pensar circunstâncias. Eu lembro-me daqui a uns anos atrás, eu lia um pastor a citar exatamente, no caso é daquele programazinho que existe de perguntas que se fazem ao pastor John Piper. O Ministério Fiel, inclusive, tem dublado muitos episódios desse. Tenho quase certeza que esse episódio tem, porque já é um episódio antigo, em que no caso ele era alguém que tinha-se convertido do mundo, não tinha crescido na igreja, e ela era filha de pastor. E eles tinham casado. E ele era alguém que não era muito até dado a estudo, era mais de trabalhos manuais, era um homem esforçado, trabalhador, piedoso, mas não tinha nem tanto conhecimento bíblico, nem tinha tanta experiência, e sentia-se assim: como é que eu vou conseguir liderar bem até a minha esposa e a minha casa, se a minha esposa até está muito mais preparada, ela já cresceu, digamos assim, desde o berço, e ela tem muita mais preparação. Inclusive eu lembro-me, achei muito interessante que o pastor John Piper, o que ele dizia era, por exemplo, no culto público, no culto doméstico, se ele achasse por bem, o que ele podia fazer era, ele introduzia, ele orava e dizia: agora a mamã vai contar ou vai explicar uma história bíblica, para que as crianças percebessem que a condução, a autoridade estava nele e que ele delegava à sua esposa para fazer aquilo naquele momento. Então, porque era importante também para os filhos terem o pai como referencial de espiritualidade, terem o pai como referencial de piedade cristã. E por isso é que nós temos aqui esta ênfase de que os homens orem em todo o lugar, e depois é interessante isto, levantando mãos santas. Levantando mãos santas. Eu lembro-me que de vez em quando, já não acontece há algum tempo, graças a Deus por isso, mas de vez em quando haviam irmãos que perguntavam se a gente podia levantar as mãos aqui no momento dos cânticos, ou se não se podia levantar as mãos, e eu perguntava: alguma vez eu disse que não se podia? E dizia: não, mas é porque com a igreja batista e tal, e eu sei que havia algumas pessoas, quando a gente levanta, ficam assim a olhar de lado, e daí? Mas alguma vez eu disse que não se pode? Nunca disse que não se pode, porque exatamente o que a gente deve fazer é aquilo que é bíblico. Inclusive na Bíblia temos esta referência, para quando é o momento de, neste caso até era oração, que é lícito, não só é lícito, mas até está a ser recomendado, está a ser mandado que os homens levantassem as mãos, mas as mãos exatamente dentro de um contexto. Mãos santas. O que é isto que quer dizer mãos santas? Não é tipo as mãos de jazz, não é nada assim do género. É mãos santas no sentido que as mãos da vida daquelas pessoas, ou seja, a conduta daquelas pessoas, não pode estar em contraste manchada por sangue, manchada por corrupção, manchada por imundícia. Aquilo que é depois a nossa expressão física, aquilo que é nós fisicamente, como nós fisicamente vamos adorar a Deus, vamos estar diante de Deus, tem que ser igual, ou ser idêntica, deve ser idêntica a como nós estamos interiormente. Então por isso é que nós encontramos várias vezes nas Sagradas Escrituras a questão de nós nos ajoelharmos perante do Senhor, ou nós nos prostrarmos até diante do Senhor.
Ou nós, porventura, exatamente levantarmos as mãos diante do Senhor. E exato como eu estava a dizer, isto entra em contraste com a ideia, inclusive há uma passagem em Isaías, se não me falha a memória, quando estava a preparar, li essa passagem paralelamente, em que exatamente Deus falava que os israelitas estavam com as mãos manchadas de sangue, e quando iam levantar as suas mãos, elas estavam manchadas de sangue, ou manchadas de corrupção, manchadas de maus, de uma má conduta. Então é no sentido de mãos de quem se encontra irrepreensível, de quem está à vontade e ao mesmo tempo está-se a render, como nós cantávamos ainda agora. Nós cantávamos exatamente aquilo que fisicamente os nossos corpos devem dizer, porque é exatamente esta expressão, historicamente, é exatamente a indicação disso, de rendição. Eu rendo tudo a ti. Eu oro sabendo que tudo depende de ti. Eu venho à tua presença e exatamente eu oro e peço que seja feita a tua vontade e não a minha. Mesmo naquelas circunstâncias em que eu tenho medo, em que eu já sei o que é que eu quero, eu já tenho tudo planeado, até com um acordo laço, mas eu rendo tudo a ti, eu entrego tudo a ti. Então, esta expressão é exatamente uma expressão, como estava a dizer, de quem busca viver uma vida sadia diante de Deus. E por isso, inclusive, novamente, estas duas tendências masculinas, ódio e discórdia. Então, inclusive, que dentro da igreja não andassem a haver quesilhas, dentro e fora, mas nem mesmo dentro da igreja andassem a haver discórdias. Andassem a haver ódio entre os irmãos, andasse a haver quesilhas entre os irmãos. E então a postura destes homens que deveriam exatamente ser os líderes, deviam estar na liderança da sua igreja, devia ser uma postura de submissão ao Senhor e de quem tinha a sua vida em ordem, a sua casa em ordem, quem vinha à presença do Senhor, sabendo que tudo depende dele, mas pode levantar exatamente as suas mãos ao alto, sabendo quem o ouve, quem atende e quem tudo pode, mesmo quando ele não pode. Achei muito interessante, ainda esta semana eu estava a ver o vídeo de um irmão nos Estados Unidos que ele criou, no caso, uma camisola e em vez de dizer confiança, que em inglês é confidence, ele fez um trocadilho e meteu Godfidence, ou seja, confiança, um trocadilho em Deus. Deus fidança, digamos assim. E em baixo dizia assim escrito: não é porque eu posso, mas é porque Ele pode. É exatamente a nossa... E por isso é aquilo que nós dizemos, nós não precisamos de ter autoestima, nós precisamos ter Cristoestima. Precisamos de saber quem nós somos em Deus, quem nós somos em Cristo, quanto Ele nos ama, quanto Ele já fez por nós e como é que nós somos encontrados diante dEle. E por isso é que depois tudo o resto que vem, nós percebemos como tudo o resto encaixa. Depois então continua no 9. Então em particular no 9 diz, do mesmo modo. Então primeiro os homens, neste caso devem liderar as suas casas, liderar as igrejas e exatamente estar aptos, levantando mãos santas, não é orando, levantando mãos santas, sem ódio, nem discórdia. E do mesmo modo quero que as mulheres se vistam com, e vamos então começar aqui com alguns aspectos. Primeiro que nós já tivemos foi a questão da piedade, da santidade, da devoção e também então desta responsabilidade masculina na orientação do culto público. Depois, o segundo aspecto é esta questão da decência. Quero que as mulheres se vistam com decência. Bem, isto já é relativamente simples e prático de nós chegarmos lá, basta nós contrastarmos com o seu oposto, que é indecência. Então, se nós sabemos, ou se temos minimamente a noção, como já caminhamos até aqui, e já começámos a perceber qual é que é o padrão de indecência diante de Deus, então, o seu contraste, o seu contrário, é exatamente assim. Em particular, as mulheres são chamadas a vestir, mas os homens também têm de vestir de forma igual, decentemente, não vestir com roupa de mulher. Isso já são outros parâmetros. Mas então os homens igualmente devem-se vestir e as mulheres devem-se vestir com decência. Então é algo mesmo simples, algo que tem a ver exato com o que está correto, o que está bom, o que está adequado à circunstância, ao momento e exatamente ao caráter que nós temos sendo cristãos. Depois, segundo aspecto, o primeiro foi decência, o segundo é modéstia. Então, novamente, modéstia. Se os irmãos forem exatamente pesquisar sobre mesmo o conceito de modéstia, modéstia encontra-se em contraste com exuberância.
Querem que eu simplifique mais ou menos o que é exuberância? É engraçado, se nós olharmos para o reino animal, não fiquem chocados, mas se nós olharmos para o reino animal e nós encontramos o animal, o pavão, nós conhecemos o animal pavão, não conhecemos. É engraçado, se nós olharmos naquele contexto, a fêmea do pavão é bem modéstia, mas o pavão é bem exuberante. Então já aí começamos a ver, a gente olha para o pavão fêmea e não é nada assim muito chamativo, nem garrido, nem nada, mas depois olhamos para o macho e toda a postura e o comportamento do macho é de exuberância, de atrair atenção. E exatamente o que nós aqui estamos a ver é que não, essa não deve ser a nossa forma de vestir, nem a nossa forma de nos portar. Isto não só mulheres, mas também homens. A nossa forma de vestir não deve ser para chamar a atenção para nós. Não deve ser como colocar umas setas assim, neon, a piscar para cima de nós. Não devemos vestir de uma forma que chame a atenção pela forma como a gente está vestido. Por isso deve ser uma questão de modéstia. E depois, terceira, a linha que aqui nós encontramos, discrição. Mais uma vez, temos decência, modéstia, discrição. Claro que podemos dizer que quase são tudo meio que sinónimos. Todas estão entrelaçadas umas com as outras. Mas temos esse aspecto também da discrição. E, novamente, o que é isto de discrição com discrição? Novamente, eu creio que talvez vocês já tenham visto essa palavra a ser usada, já usaram, por exemplo, em contexto de guardar segredo. Por exemplo, quando a gente diz algo a alguém que não pode ser partilhado, eu conto com a tua discrição. Não é? Ao mesmo tempo, indiscrição é alguém ser desbocado. É alguém expor o que é secreto. É alguém expor aquilo que é segredo. E mesmo numa forma de vestir, nós devemos ter cuidado para não expormos aquilo que deve estar secreto. Para não salientarmos o que deve estar oculto, o que deve ser segredo, o que deve só ser guardado para o nosso cônjuge. Então é exatamente mesmo, a própria palavra já emana, exala exatamente esse significado, o de nós não expormos o que é secreto. Então, decência, modéstia e discrição. Logo, estes são os parâmetros que nós devemos usar para quando nós, homens e mulheres, vamos nos vestir. E não há problema nenhum com a elegância. Não há problema nenhum. Mas há uma diferença de elegância e espampanância. Se nós virmos... Já por norma não existem circos daqueles dos horrores ou daqueles circos que andavam a ir de terra em terra e que tinham o show dos horrores e dos freaks, digamos assim, que as pessoas iam ver os anões, as mulheres barbadas e tudo, coisas dessas, e ver aqueles homens que eram os homens mais fortes do mundo e eram aquelas pessoas que eram uma pessoa em um ponto muito pequenino, apesar de não ser anão, mas tinham uma outra condição. Isso, vocês sabem que antigamente pagava-se e andavam, não é, de cidade em cidade pessoas dessas, não é, que eram tido como freaks, não é? Assim como aberrações, não é? E então era o show das aberrações. As pessoas pagavam para ir ver aquelas aberrações. E atualmente nós não precisamos de pagar para ver aberrações. Basta ver qualquer passarela de qualquer entrega de prémios. Seja de música, seja de cinema. Amados irmãos, são coisas aberrantes. São coisas completamente absurdas. São coisas mesmo indecentes. Não é? Nós temos, por exemplo, eu vou dizer um exemplo mais soft, mas nós tivemos aqui, eu não sei se foi nos Grammys, há uns 5 anos mais ou menos, que a Lady Gaga levou um vestido, que eu contei já aqui, feito de bifes. O vestido era bifes. Tinha montes de bifes presos em cordéis. Era bifes. Era um vestido de bifes. Isso era o vestido dela. Isto tem alguma coisa a ver com decência? Com modéstia? Com descrição? Não, mas aquilo porque era uma coisa incrível e não sei o quê, e não sei das quantas, era um grito de liberdade, é arte, agora tudo é arte. Não é? Tudo agora é arte. E à base da arte têm sido as coisas mais horríveis e escabrosas, mesmo coisas completamente aberrantes em museus e tudo, em salas de apresentações de espetáculos, têm sido mostradas coisas completamente aberrantes, indecentes, inenarráveis, ou seja, que eu nem sequer posso dizer aqui, não seria lícito eu dizer, em nome da arte. Em nome da arte. E, novamente, como estava a dizer,
Se nós queremos ver, ou pelo menos em 5 segundos e depois desligar para perceber, eu nem sequer posso estar a ver isto. Basta qualquer entrega de prémios, como eu disse, seja de música, seja lá, porque o foco do mundo é o quê? É exatamente o oposto. É o que é aberrante. O que é berrante, o que é garrido, o que vai chamar a atenção. O que vai fazer, não é, como culturalmente falam e se diz muito, que as outras pessoas virem o pescoço. Não é? Eu lembro-me que inclusive havia dizíamos que é músico português, que aqui há uns anos atrás fez uma música a dizer ela parte-me o pescoço. Que era disso, que ela, quando aparecia a moça, ele virava tão rápido que até quase que partia o pescoço. E não era obrigatoriamente, exatamente, não é porque ela é decente, não é porque ela é modesta, não é porque ela é em si bonita, porque como eu disse, a beleza é uma coisa bíblica. Beleza é algo que Deus partilha connosco. Deus distribui, não é connosco. Deus é que doa a beleza, e beleza é algo que tem a ver com Deus. Faz parte do caráter de Deus. Deus é o ser mais belo que existe. E tudo o que há de belo, nós associamos a Deus. E damos graças a Deus. Até pessoas bonitas. Nós encontramos, como ainda na semana passada eu citava, nós temos, por exemplo, a citação de que as matriarcas, por norma, ou seja, as mulheres dos patriarcas do povo, na criação do povo de Israel, todas eram descritas como mulheres bonitas, como mulheres belas. Mas em momento algum as narra ou descreve como se vestindo ou portando com indecência. Temos mesmo, lembramos, por exemplo, temos a jovem Ruth, como ela era descrita como uma mulher muito bonita. Inclusive depois o senão é que ela era moabita. Isso é que ficou ali do, é uma moabita, então já não posso casar com ela. Mas sabíamos que aquele que era o Redentor, preparado pelo Senhor, é que se ia casar com ela, Boaz. E assim ela se tornou a avó do rei Davi. Mas a beleza é algo bom. A beleza vem da parte de Deus. Ver coisas belas acalma a nossa alma, anima a nossa alma. Não sei se vocês têm noção. Faz bem a alma ver coisas belas. Faz bem ver boas paisagens, ver os animais, ver a criação, não é? Isso faz bem, isso acalma, tranquiliza, isso anima. O seu oposto também é verdade. Se nós estivermos rodeados de ver imagens grotescas, de coisas feias, aberrantes, isso abata a alma. Isso leva-nos para a carnalidade. Por isso é que, por norma, nós vemos aqueles jovens mais revoltados. Se a gente vai ver as músicas que eles ouvem, o estilo de filmes que eles veem, a mesma forma depois como eles se vestem, aquela coisa, não é? Preto, carregado, não é? Cruzes invertidas, pentagramas, só coisas de morte e de terror e horror, e só coisas assim cadavéricas, só isso, nada de positivo, nada de bom, nada de arco-íris, arco-íris biblicamente falando, atenção, calma, temos que agora que meter aqui sempre o asterisco, arco-íris biblicamente falando, não é? Que nós devemos lembrar a promessa que o Senhor lá nos deixou. E é isso que o arco-íris, não podemos deixar que nos roubem o arco-íris, que é símbolo dessa aliança que Deus firmou connosco, que não iria destruir o mundo nunca mais por meio da água. E, novamente, esse símbolo da paz com Deus, nada florido, nada alegre, nada colorido, queria eu dizer. Mas, de facto, nós encontramos essa associação. Então, amados irmãos, e sempre, vistam-se bem, vistam-se de uma forma elegante, vistam-se de uma forma alegre, vistam-se de uma forma bela, mas novamente, belo, e nós continuamos a falar um bocadinho mais sobre isto, belo e espampanante não é a mesma coisa propriamente, amados irmãos, não é? Nós vemos que, como estava a dizer, a cultura do mundo não é isso, é exuberância, é espampanância, e tudo à volta, exatamente do que atrai, seja na indústria da moda, seja na indústria do cinema, seja na indústria da música, é o que é que vai mais chamar a atenção. Porque é que, por exemplo, aqueles canais de homens e mulheres a fazerem maquiagem têm tanto sucesso? E não é meramente pela maquiagem, porque há maquiagem bem usada. Eu lembro de ouvir uma vez um pastor a descrever, e ele já estava a citar em segunda mão, que uma maquiagem bem usada é como uma boa camada de tinta num velho barracão.
Ele faz essa brincadeira. Uma boa maquiagem, uma maquiagem bem usada é como uma nova camada de tinta num velho barracão. E ele diz assim, não é proibido, e isto era a brincar, atenção, eu estou a citar, ele assim, não é proibido não usar maquiagem. Há pessoas que deviam ser proibidas de não usar, mas não é proibido não usar maquiagem. A Bíblia não fala contra isso. Agora, há uma diferença exatamente de nós, eventualmente da mulher, se maquiar de uma forma que vá realçar a sua beleza. Outra coisa é a mulher se maquiar de uma forma, deixem-me usar esta palavra assim mais portuguesa, assim, garrida, para ser um palhaço. Ok? Há uma diferença. Ok? Eu usei a palavra palhaço mesmo para chacoalhar um bocadinho. Porque novamente não deve ser em nada que nós façamos, mesmo os homens, a sua forma de vestir não deve ser para pôr com umas setas assim à sua volta, não é? Talvez os homens não seja tanto ainda a questão da maquiagem, ok? Ainda que há muitos que usem e tudo mais, não é tanto a questão da maquiagem, mas às vezes pode ser até a questão dos acessórios, não é? Às vezes é o carro, que é um sinal também como se fosse uma peça da indumentária dele, não é? Então às vezes a forma de aquilo que tem, e isso é para chamar a atenção. E por isso temos de ter cuidado. Os nossos acessórios, os nossos anéis, os nossos colares e tudo mais, não deve ser para chamar a atenção. Nem um cabo que a gente usa deve ser com essa intenção de chamar a atenção. Tudo isso são bens que nos servem. Tem que nos servir. Tem que ser algo que é útil e, acima de tudo, útil. E não algo que é, literalmente, como simplesmente algo para chamar a atenção. Ou para colocar, como eu disse, umas setas à nossa volta. E como estávamos aqui a dizer, é interessante a seguir, e aí, esta que são as afirmações, esta que tanto tem em Timóteo como também na primeira de Pedro, esta depois é a afirmação que às vezes é mais complexa. Que é quando aqui nós vemos, tanto Paulo escreve a Timóteo como depois Pedro escreve esta questão: sem tranças, ouro ou pérolas. E agora isto, talvez... Agora, neste caso, hoje não está cá a Sónia. Mas agora seria nós... O quê? Então as nossas irmãs africanas e tudo mais, que gostam tanto de usar os cabelos, agora quer dizer que isso é proibido? Quer dizer que a Bíblia proíbe usar tranças? E aí é que entra aquilo que nós falávamos na Escola Bíblica Dominical. A questão da exegese. A questão de nós percebermos o que é que algo, no seu contexto, significa. E depois percebermos como é que isso se aplica ao nosso contexto. Estamos a falar num contexto em que nem sequer estávamos a falar num contexto de africanos. Nem pessoas que tinham obrigatoriamente o contacto com a cultura africana. E novamente o facto de não ter contacto com uma cultura ou algo ainda não ser descrito enfaticamente, não quer dizer que o princípio não se aplique. Não quer dizer que o princípio que aqui está a dizer não se aplique. Então qual é que é o princípio quando tanto Paulo como Pedro, e nós queremos que estão inspirados pelo Espírito Santo, estão a dizer que não deviam usar tranças no cabelo, nem ouros, nem pérolas preciosas? Porque exatamente naquele contexto era normal as mulheres se trançarem, acima de tudo também as prostitutas. Havia tanto o hábito das prostitutas tanto raparem a cabeça, dependendo da divindade que elas cultuavam, ou usarem umas tranças de algumas formas, como por exemplo tranças como em forma de medusa. Não sei se vocês sabem, medusa é aquele ser mitológico que tinha cobras como cabelo. Então usava tipo o cabelo assim todo, assim no ar. Ok? Então havia às vezes mulheres que trançavam o cabelo de forma a que parecia tipo uma medusa. Ou então trançavam o cabelo como fazendo uma torre, digamos assim, entrelaçada com fios de ouros e com pérolas no cabelo, que inclusive quando elas iam deitar tinham dificuldade em ter posição e postura para se conseguirem dormir, só para não estragarem o penteado. Então estamos ali a falar de, novamente, espampanância, exuberância, ostentação. E amados, infelizmente nós vemos que desde as nossas criancinhas já começa este bichinho da ostentação a entrar. Eu lembro-me que isso, por norma, eu comecei a ver isso mais quando eu andava para aí no 7º, 8º ano, é que começava essa história das sapatilhas daquela marca, porque senão vão usar comigo, da roupa, da camisola daquela marca, que senão vão dizer que eu sou pobre, não é? Eu também tenho que ter agora um telemóvel, porque todos os meus colegas têm um telemóvel, não é? Eu já sou da geração que
em que isso começou a aparecer. Mas esta questão da ostentação via-se por norma exatamente quando as pessoas estavam para aí no 7º, 8º ano, já começavam a ter alguma independência. Agora ouve-se dos pais, na escola primária, às vezes na pré, as crianças já começam a gozar umas com as outras. Já começam a fazer pouco umas das outras porque o outro não tem a sapatilha da tal marca, porque o outro não tem a camisola da tal marca, porque o outro tem uma aparência de pobrezinho. E exatamente vemos que a ênfase que é dada muito à nossa volta, muito na sociedade, é esta ostentação. Quantas vezes é que talvez vocês já ouviram adolescentes a falar exatamente sobre isso? Ou talvez vocês conversando com os nossos jovens, os adolescentes da nossa igreja, eles vão descrever isso. Como há muitas peças de indumentária que as pessoas usam só para ostentar. Só para ostentar. Só para ostentar. Eu lembro-me de uma vez ter exatamente discutido com um familiar meu, porque supostamente não tinha dinheiro para uma série de coisas, mas tinha um relógio da Lacoste, que tinha custado uma quantia assim de dinheiro absurda. E depois tinha também um fio de, não sei se era aço, o que é que era, ou se era prata, também de uma marca dessas, tipo da Lacoste ou algo assim do género. E eu, mas tem algum jeito, tu que mal trabalhas, ainda mal objetivos na tua vida alcançaste, agora tens peças de roupa tão caras, coisas tão caras, numa coisinha que cai ao chão e parte, numa coisa que simplesmente tu vais ali e passas na parede e risca. Faz sentido? Isso está completamente fora do teu padrão, não tem nada a ver. Ai não, mas é para ostentar. Porque infelizmente nós vemos que isto começa cedo, esta ideia de que eu preciso, tem que ser daquele modelo, e vocês já repararam também, façam esta pesquisa, como o logotipo das marcas tem cada vez aumentado mais. O logotipo das marcas, vocês vão ver o logotipo daquela marca Polo, que antes era um cavalinho pequenininho com o homem a jogar polo em cima. Agora qual é que é o tamanho do logotipo? Antes, uma sapatilha que era da Nike, tinha lá o coisinho assim, um símbolozinho da Nike, às vezes nem dizia lá dizer nenhum, tinha lá o símbolozinho. Agora como é que é o tamanho do logotipo da Nike? Tem que ocupar a sapatilha quase toda. Porquê? Por causa da ostentação. Como é que vocês repararam que outrora, não é, essas marcas que a gente ouvia, tipo Lacoste e Gucci e Armani, eram marcas que eram os atores que usavam, os jogadores de futebol. Agora, qualquer jovem, se for preciso, que tem o primeiro emprego do verão, já vai ter uma peça de roupa da Gucci, ou da Armani, ou da Versace, ou coisa assim. Coisas estupidamente caras. Porquê? Por causa da ostentação. Ostentação. Como é que é toda aquela cultura do hip-hop e do rap? Como é que eles se vestem? Não é que até metem dentes de ouro, colares, não é que pesam quilos, que eles andam assim quase com o pescoço assim. Como é que é a cultura? É uma cultura de ostentação. Aquela coisa dos carros super caros, das mansões, de serem vistos nos videoclipes a beberem champanhe daquelas marcas caríssimas, francesas e tudo mais. Porquê? Ostentação. Mas a postura cristã é completamente o oposto disto, amados irmãos. Tanto para homens como para mulheres. A nossa cultura não pode ser de ostentação. A nossa cultura não pode ser uma cultura, a nossa postura não pode ser uma postura de olhem para mim. Olhem para mim, olhem eu aqui a passar férias na Polinésia Francesa. Olhem para mim, olhem só para mim que eu vou jantar a um restaurante caríssimo. E por isso, novamente, mais uma chamada de atenção para o advento das redes sociais. Quantas e quantas pessoas não estão a ir a sítios e a tirar fotografias em sítios para simplesmente postarem na internet por causa de ostentar. Por causa de, ou mostrarem que fazem parte da equipa, digamos assim, olha, eu também fiz aquilo que agora toda a gente faz, ok? Eu também troquei a minha fotografia de perfil e meti lá uma bandeirinha da Ucrânia, ok? Eu faço aquilo que toda a gente faz, atenção. Eu também fui lá àquele restaurante, agora chique, que toda a gente foi, ok? Eu faço parte da equipa. Ou é exatamente para botar raiva nos outros. Quer dizer, quantas e quantas vezes até há músicas sobre a história das invejosas e dos invejosos. Que eu vou fazer isto por causa dos invejosos, por causa das invejosas. Eu vou fazer isto mesmo para botar raiva, mesmo para botar raiva. Então a perceber que a cultura à nossa volta é uma cultura de ostentação. Mas, amados irmãos, já era assim naquela altura. Já era assim naquela época. Há 2 milénios atrás, já era assim. As coisas só vão variando, nos aspectos vão intensificando, depois vão acalmando outra vez.
E as coisas vão vivendo expressões de forma diferente, não é? Eu ainda me lembro quando eu andava para aí no 5º ano, a forma de ostentar era usar uma carteira amarrada com uma corrente. E todos nós andávamos com uma corrente assim na cintura, e achávamos-nos a última bolacha do pacote. E ter uma carteira do Che Guevara, toda a gente com carteiras do Che Guevara, nem sabia, nem faz a mínima ideia o genocida que ele foi. Não faz a mínima ideia quem é, nem o que fez, mas era tão hábito nós no 5º, 6º ano, carteiras do Che Guevara, correntes aqui. Depois era a moda de andarmos com aquelas caricas das latas, quando a gente abre as latas, meter na mochila, encher a mochila cheia daquelas caricas e das cores mais espampanantes possível e fazer assim um cordel e andar com aquilo assim. Para quê? Era a nossa forma de ostentar, não é? Os nossos pais, graças a Deus, não gastavam assim tanto dinheiro, mas era o problema, o pecado já estava lá. A gente queria era pertencer e mostrar que eu também faço parte, eu também tenho. E nós vemos exatamente como a forma como as coisas se expressam varia de cultura para cultura. Mas é exatamente, há formas de se mostrar. Eu lembro-me, estava, no caso até a falar com a irmã Sónia, em que ela estava a dizer que residiu durante algum tempo lá em Angola, na região perto da tribo das Mumuilas. A tribo das Mumuilas é conhecido porque literalmente as mulheres andarem com o peito ao léu, ok? Andarem com o peito desnudo. Não é porque é cultural, que é certo, ok? Volto a realçar, o facto de ser algo que é cultural não torna aquilo certo. Mas sabem o que é caricato? Sabem como é que as mulheres que têm dinheiro mostram que têm dinheiro? Usam muitos colares para tapar. Mas colares de um certo tipo. Colares que mostram que elas têm dinheiro e pulseiras que mostram, ou seja, quem se tapa é quem tem dinheiro. Já viram como é caricato? Mas novamente nós percebemos que ao longo do tempo as coisas vão variando, a forma como há a expressão, a expressividade da ostentação e tudo mais. Mas nós vemos e temos que terem atenção que nós não podemos embarcar na cultura da ostentação, fazer as coisas só porque os outros estão a fazer e só para mostrar aos outros que estamos a fazer. E por isso é que eu chamo tantas e tantas vezes, amados irmãos, eu chamo a atenção em particular à questão das redes sociais, não é meramente porque eu tendencialmente não uso, não é meramente por causa disso. É porque nós temos várias chamadas de atenção para muitas coisas que é a forma de usar, porque a atenção é sempre a forma de usar. O problema está sempre na forma de usar. Há formas corretas de se usar e há formas erradas de se usar. Mas novamente, quando nós percebemos que vocês até, na maior parte dos telemóveis, vocês têm acesso a isso. Vocês vão lá ver o contabilizador de tempo de ecrã e veem quantas horas é que vocês passaram nas redes sociais e depois contabilizem quantas horas vocês passaram a ler a Bíblia. Quantas horas vocês passaram no Amazon Prime, no Netflix, no HBO, quantas horas vocês passaram em oração. Quantas horas, não é? E depois nós dizemos, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, a minha mente anda dispersa, eu começo a orar e começo logo a pensar em outras coisas. Sabem que isso é um sintoma também de quem usa muito redes sociais? É muito engraçado como quem está mais a chamar a atenção sobre isso são os do mundo. É quem está ligado à psicologia e à psiquiatria que está a alertar. Inclusive já está a diagnosticar o chamado cérebro TikTok, que é a pessoa que tem o déficit de atenção dela é tão curto que ela como que está a desenvolver TDAH, não tendo, mas está a desenvolver por causa daquele hábito de uma coisinha rápida para dar aquela adrenalina e aquela dopamina e aquela sensação de bem-estar. Uma coisa nova. Uma coisa nova. E a pessoa depois ficar 10 minutos parado num sítio é já um martírio, uma tortura. A pessoa não consegue. As pessoas depois não conseguem raciocinar, querem fazer um teste e não conseguem na escola fazer bem o teste, porque a cabeça rapidamente, dispara e já lá vai para agora a dança da modinha e não sei o quê, que tem que fazer. E ela ainda não gravou o vídeo, como as amigas todas já gravaram, ela ainda não fez a dancinha da moda, não fez aquilo que toda a gente está a fazer. E novamente, onde agora nós vemos que é exatamente, não sei se vocês alguma vez já leram aquele livro sensacional que é uma analogia cristã, uma ilustração cristã, que é O Peregrino. Não sei se alguma vez vocês leram do escritor batista John Bunyan. Ele narra de uma forma ilustrada aquilo que é a nossa trajetória de vida. E então esse livro chama-se O Peregrino porque narra novamente essa peregrinação desde descrente para crente e até à glória, até irmos à presença do Senhor. E é muito interessante que um sítio onde ele se perde é chamada Feira das Vaidades.
Sabem como é que se diz Feira das Vaidades em inglês? É uma das revistas que foi mais icónica sobre moda, Vanity Fair. Feira das Vaidades. E como, literalmente quase como uma afronta, era uma das revistas que agora já não faz muito, já não tem muito assim tanta popularidade, porque também mesmo o negócio das revistas já está todo, no geral, muito fraco, mas era durante muitos anos era uma revista icónica sobre moda e sobre lifestyle feminino nos Estados Unidos, que era chamada Vanity Fair. Então era a Feira das Vaidades, porque literalmente as pessoas estavam ali para exibir as suas vaidades. E cada vez mais, amados irmãos, nós temos visto que todas as coisas à nossa volta, tudo o que é mundano, aponta muito e enfatiza muito a questão da vaidade. Irmãos, alguém estar contente e estar feliz pela forma bonita como está vestida é uma coisa. Alguém fazer algo exatamente para colocar inveja nos outros é outra. Ou para chamar a atenção é outra. Amados irmãos, é lindo quando nós vemos as nossas moças, quando vêm vestidas de uma forma bem feminina, e às vezes a gente vê, e até as pequeninas vêm com aqueles vestidos assim, corridinhos, e a gente, oh que coisa tão bonita, oh que coisa tão fofa, e a gente fica animados porque também é uma coisa bonita, é uma coisa esbelta, e é uma coisa que anima o nosso coração. Mas é diferente da gente querer até desenvolver logo desde cedo a questão da vaidade. A dizer, anda, hoje vai vaidosa, hoje vai assim toda vaidosa, assim, vai assim de uma forma bem vaidosa. A gente às vezes usa palavras de uma forma errada. A gente às vezes usa a palavra vaidade quando queremos transmitir à criança elegância ou estar bem vestido. E isso já vai incutir na cabeça da criança, peraí, mas então é bom de vez em quando andar vaidoso. Então de vez em quando, ou quando a gente prepara a criança para ir a um casamento e mete o lacinho, não é? E mete aquelas coisas, e a gente, olha, que parece um homenzinho, vai todo vaidoso. E estamos a incutir na cabeça da criança, peraí, então há momentos em que é bom eu ser vaidoso. Há momentos em que é bom e aceitável eu ser vaidosa. Mas, amados irmãos, a vaidade, a Bíblia, é sempre descrito como um pecado. Sempre. E nós vamos, não é? Como costumo dizer, a gente atira-lhe um bocado de água benta para cima, não é? E agora é gospel, é vaidade gospel. Ok? Agora pode, porque é gospel. A gente antes não podia, agora pode, porque é gospel. Então nós temos que ter cuidado, amados irmãos, porque as coisas à nossa volta, já naquele tempo era assim. E estamos a dizer que Timóteo devia ensinar, mas Paulo está a dizer a Timóteo para ensinar às pessoas, e eram pessoas de classe alta, pessoal, vocês não podem andar aqui a ostentar. Vocês têm dinheiro, têm posses, mas não vêm para aqui com ouro, com pérolas preciosas, com cabelos aí todos aí enrolados e para chamar a atenção, com torres de Babel enfiadas na cabeça, com coisas... Vocês não vêm para aqui dessa forma. Porque essa não é a forma. É engraçado, já viram o finalzinho que ele diz? Porque ele diz assim... aliás, antes disso ele fala mesmo que nós de certa forma já abordámos a questão de roupa luxuosa. Ele diz mesmo, nem com vestidos caríssimos. E Pedro diz, não com o luxo dos vestidos. Então não, amados irmãos, o cristão poder, passa a redundância, ele até pode conseguir comprar, mas nós não somos chamados a andar com roupa luxuosa. Nós não somos a andar com roupa espampanante. Não somos chamados a andar com aquilo que todos os outros vestem, ou quem tem status tem que mostrar por meio da roupa, ou por meio do carro. Não, amados irmãos, temos que ter cuidado com aquilo que nós usamos, não seja pedra de tropeço, e não seja pedra de tropeço para o nosso coração. Eu lembro-me, amados irmãos, eu já contei isto. O primeiro carro que eu tive que ficar sem aquele carro. Eu tive um acidente considerável com aquele carro, e Deus me livrou. Se fosse por uma fração de segundo antes, provavelmente eu não estava aqui. Porque eu atravessei uma estrada, os semáforos estavam apagados, mas eu tinha um stop. Mas eu não quis saber de stop nem nada, eu já estava atrasado para o trabalho, não vou chegar atrasado ao trabalho. Eu enfiei-me à frente de uma estrada e veio um carro logo aqui nesta minha direção. Se fosse uma fração de segundo, se eu tivesse só afrouxado assim um bocadinho o pé no travão, ele tinha batido na minha porta, em cheio. Só que ele bateu atrás, na parte mais dura do carro, na parte do depósito. Mas não aconteceu, eu sei que o meu porta-malas abriu, o meu carro deu umas quantas piruetas na estrada e ficou assim, do muro da fábrica onde eu trabalhava. Nem eu estourei, podia o carro ter estourado contra o muro da fábrica e partido os vidros e eu ficado todo... Nada. Não partiu vidros,
Não partiu nada, só eu fiquei com alguns hematomas e ele também. Ele até ficou pior do que eu. Além de que o carro dele abriu tudo que era óleos e líquidos e tudo que o carro tinha, babou-se ali na estrada, porque esfrangalhou o carro, foi direto para a sucata. Chegou na hora. Pois, exatamente, cheguei na hora de nem eu nem ele tínhamos tido algum acidente e não tivemos que... Até chamámos a polícia, nem era necessário, mas até a polícia chamámos para assinar os documentos e tudo mais. Mas ambos ficámos vivos, graças a Deus, mas eu podia não estar aqui, mas eu idolatrava aquele carro. Eu idolatrava aquele carro. Eu usava aquele carro como uma forma de ostentar. Eu estava sempre a pensar, e agora eu vou trocar isto aqui no carro, e agora eu vou trocar o logotipo para o cromado, e agora troquei as jantes, e agora vou meter umas luzes, e agora não sei o quê. Eu estava vidrado com o carro. Completamente vidrado. E depois de eu ter tido aquele acidente, eu percebi na hora. E percebi que eu precisava de ficar sem aquele carro. Porque eu não consegui dominar e completamente que idolatrava e usava aquilo como um objeto de ostentação. Era uma forma, exatamente, a cada mês que passava, eu queria chegar com o carro mais vistoso para passar ali à frente dos meus colegas de trabalho e estacionar ali e ficar assim, olhar com aquela cara de olhem só o que é que eu tenho aqui. Então estou a perceber, não é só um aspecto da roupa, não é só um aspecto daquilo que a gente se veste, é também a questão da postura, o nosso comportamento. Porque como também eu já chamei a atenção, é possível que alguém esteja vestido de uma forma modesta, mas que o seu comportamento não seja. Mas que esteja tendo comportamentos sensuais, comportamentos indecentes, comportamentos lascivos. Ou vocês acham que quando inclusive havia casos de adultério, como aquele que nós ainda lemos hoje, acham que obrigatoriamente a mulher estava mal vestida? Isso não é implícito. Não é implícito. Mas já o seu oposto não dá. Não dá para alguém estar vestido de forma indecente e o seu coração ser decente. Passa a expressão. Mas então nós temos aqui, como eu estava a dizer, qual é que é a ênfase que nós temos no 10 e também temos depois no 4 em 1 de Pedro. Temos no 10 aqui, na 1 Timóteo, que é vestida de boas obras. Mas que se vistam de boas obras. Como convém a mulheres que afirmam servir a Deus. Então a nossa forma de estar tem que ser idêntica àquilo que é o nosso interior. Então se vocês dizem que servem a Deus, a vossa forma de vestir deve estar a servir a Deus também. Deve ser algo que aponte para Deus. Algo sim que aponte, como eu lembro-me de, quando eu aprendi isto, eu achei que foi tipo uma epifania. Quando eu ouvi o pastor, no caso é o pastor Paulo Rocha, que ele ensinando a jovens diz assim: amados irmãos e amadas irmãs, se a tua roupa é uma moldura para o teu rosto, onde deve brilhar o resplandecer do brilho de Jesus, isso é bom. Se a tua roupa serve de moldura para o teu corpo, para apontar para as tuas partes, digamos assim, íntimas, ou aquilo que tu deves reservar para o teu esposo, ela é indecente. Ela não deve ser usada. Então a nossa roupa não é uma moldura para o corpo, amados. Ela é uma moldura para o nosso rosto. O que tem que sobressair é o nosso rosto. Não é o nosso corpo. Não é exatamente para que as outras pessoas que nunca nos viram até então, eventualmente desnudas, tenham acesso a ver coisas que não é lícito eles verem. Ou conseguirem fazer como uma aula de anatomia, mesmo nós estamos vestidos, mas porque temos roupa colocada a vácuo. E isso acontece com homens e acontece com mulheres. A questão de usar com roupa muito justa, isso é para ambos os sexos. E então nós encontramos isso, que aquilo que deve acontecer, tanto em 1 Timóteo diz isso, deve estar vestida de boas obras, deve ser devota ao Senhor. Em 1 de Pedro diz que deve então ter um comportamento gentil e tranquilo. É interessante este aspecto de um comportamento gentil e tranquilo e que deve estar focado nas coisas eternas. Deve estar focado nas coisas eternas. Por último, amados irmãos, em tom de encerramento, é muito interessante se nós lermos, vamos ler uma passagem que contrasta, uma descrição que contrasta, é aquela que nós encontramos em Apocalipse 17. Em Apocalipse 17, de 1 ao 6, nós temos a descrição daquela mulher sentada em cima do dragão. Então, Apocalipse 17, de 1 ao 6, nos descreve
Um dos 7 anjos que traziam as 7 taças veio e me falou: vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os seus habitantes se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então ele me levou em espírito até um deserto, e vi uma mulher montada sobre uma besta vermelha, que estava cheia de nomes de blasfémia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura, isto é um sinal de riqueza, e de vermelho, mais um tipo de roupa que denotava riqueza e espampanância. Enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e segurava na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da prostituição. Na sua testa estava escrito um nome simbólico: a Grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Ao vê-la, fiquei muito espantado. Percebemos que todas as descrições dela entram em contraste com tudo aquilo que é uma descrição de decência, que é uma descrição exatamente de modéstia, que é uma descrição daquilo que deve ser a postura de um homem e de uma mulher cristã. Mas então, amados irmãos, a modéstia implica estar livre de ostentação. Se comprarmos uma peça de roupa ou um acessório com o objetivo de ostentar a marca, isso é o oposto de modéstia. Modéstia cristã é a autodisciplina interior, assente no entendimento da nossa identidade diante de Deus e que publicamente demonstra humildade e pureza por meio de um amor genuíno a Jesus Cristo, em vez de buscar glorificação ou promoção própria. A beleza e a exuberância não são a mesma coisa. Beleza e sensualidade não são a mesma coisa. Beleza e luxúria não são a mesma coisa. Podes vestir-te e portar-te de uma maneira bela e elegante, sem que isso seja uma pedra de tropeço para as tuas irmãs. E podes vestir-te de uma forma bela e elegante, sem que isso seja uma pedra de tropeço para os teus irmãos. Especialmente quando nós vimos adorar o Senhor Jesus Cristo. Ele tem que ser o centro de todo o culto e não nós. Não estamos aqui para atrair os olhos das pessoas para o quão fantástica, extravagante ou sensual é a nossa indumentária. Queremos vir vestidos pela sua preciosa retidão. Queremos vir para nos encorajar uns aos outros na fé. Logo, nenhum de nós deve querer vestir ou andar por onde quer que seja vestido de uma forma que venha a distrair alguém da sua adoração ao único, verdadeiro, justo e santo Deus. E em contraste e contrapartida, vir forçosamente a atrair maus desejos e pensamentos dos outros. Em João 4,24 lemos, Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. Então, tanto o nosso interior como o nosso exterior têm de estar em harmonia na adoração a Deus. Não adianta dizer que amamos a Deus com os nossos lábios e dizer que amamos o mundo e os seus prazeres com a nossa forma de vestir e de nos portar. No Espírito e em verdade. Que o Senhor então abençoe a sua palavra, que Ele nos faça colocá-la em prática. E vamos então terminar agora com uma palavra de oração. De seguida então teremos o nosso momento do pós-lúdio e depois dessa oração silenciosa iremos então regressar para os nossos lares. Vamos então ao Senhor em oração neste momento. Pai de amor, de infinita bondade, misericórdia, graça e favor, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos pelo privilégio que nós temos de ouvir a Tua Palavra, dela aprender, dela ler, Senhor, dela meditar e adequarmos a nossa forma de vestir para que não denote espampanância, exuberância, sensualidade ou até, quiçá, a nossa própria nudez seja exposta, Senhor. Tem misericórdia de nós
para que a forma como nós nos portemos, o nosso comportamento também seja um comportamento, aquilo que nós falemos, aquilo que nós pensemos, seja digno do nome de cristãos que nós carregamos, Senhor. Que nós sejamos sempre vestidos de boas obras, que nós possamos estar sempre, não só quando cultuamos publicamente todos juntos, mas também quando nas nossas idas e vindas, onde quer que nós vamos, seja quando vamos ter momentos de lazer, quando vamos passear, quando vamos aproveitar a companhia dos outros, sejam momentos em que a nossa postura, Senhor Deus, aquilo que saia da nossa boca, aquilo que nós coloquemos sobre o nosso corpo, não seja, ó Deus, sensual, não seja indecente, não seja exuberante ou espampanante, nem para ostentar, ó Deus, mas que seja para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Guarda-nos, ó Deus bendito, guarda-nos de todo o mal. Dá-nos, Senhor, mais e mais da Tua graça e que nos possas encharcar, Senhor, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com o Teu grande amor por nós, Deus Pai, e que a comunhão, as doces consolações, a coragem, a ousadia, a cura, a intrepidez, o discernimento e iluminação do Teu Santo Espírito sejam com todos e com cada um. Oramos no santo nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus, dizendo amém.